19h02 e nós vamos dar início a mais um programa Ana Santos no ar com você. E hoje, gente, tem entrevista. Nós temos aqui uma pessoa pra lá de bacana. Eu estou falando de um advogado, né, de renome super conhecido e que veio aqui para tirar muitas dúvidas. E eu quero que vocês participem, hein, pessoal? Por favor, hein? Façam as suas perguntas, interajam, vem junto com a gente, tá bom? Que hoje vai ser bom demais. Eu estou falando do Dr. Márcio Tomazella, é isso mesmo, pessoal. Dr. Márcio Tomazella, ele que é advogado, casado, tem 2 filhos, né? E advoga desde 1988. Olha que coisa interessante. Ele que foi advogado do Sindicato dos Vigilantes desde 89, continua atuante, né? Sim. Continua atuante como advogado do Sindicato dos Vigilantes, gente. Olha só, Dr. Márcio Tomazella, ele é especialista na área do trabalho e ele vai aqui tirar algumas dúvidas aí que vocês tenham, tá bom? Podem participar aí pelo nosso WhatsApp, que é o 997402138. Doutor Márcio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. É um prazer realmente estar aqui com vocês na Nova Tropical FM. Sintonizem aí, 105,9. É um prazer imenso aqui no programa Ana Santos. É isso? É isso mesmo. O prazer é todo nosso, é muita alegria e satisfação. Aliás, eu estou para receber o senhor aqui já há algum tempo, né? Exato. O Tony Atier, que está sempre aí conversando comigo, ele que é uma pessoa super profissional, está sempre aí trazendo pessoas especiais para o nosso programa e sempre falando, Dr. Márcio Tomazella, vai chegar essa hora. Ele realmente tem nos convidado e a gente conseguiu agora estar aqui conversando com você. Que bom, com muita poder alegria. Auxiliá-los aí. Muita gente aí às vezes tem muitas perguntas, muitas dúvidas e a gente está aqui para conseguir esclarecer essas dúvidas. Exatamente. Então eu peço para vocês aí, meus ouvintes da Nova Tropical FM 105,9, que fiquem ligadinhos porque nós vamos juntos até as 20 horas. E nós estamos ao vivo pelo Facebook também, Tony Atier? Tá correndo tudo certinho? Tá bacana aí na telinha? Tá conseguindo ver a gente na telinha aí? Legal. Então, o Dr. Márcio vai aí tirar todas as nossas dúvidas, tá, gente? Eu falei um pouquinho dele, né? Ele também foi secretário municipal de habitação e também da promoção social e trabalho de Sorocaba. Já foi candidato a vereador e a deputado federal. Olha só, hein? Que homem importante, que coisa bacana, né, gente? Conversar com quem tem conteúdo, com quem tem coisas para nos contar. E ele também foi diretor executivo e também adjunto da Agência Metropolitana de Sorocaba. Que coisa bacana, né? O senhor sempre muito atuante. Atuante, graças a Deus. Trabalhando sempre. Maravilha, é isso aí, gente. Então vamos aproveitar e fazer perguntas se vocês quiserem participar. Pode participar, tá bom, gente? Não tem medo, não tenham medo, ninguém morde aqui não, viu? É só ligar no WhatsApp 997402138. O programa Ana Santos, que está sempre no ar com vocês, é um programa de muita alegria, de entretenimento, de muita risada, mas hoje nós vamos falar de coisa séria, tá bom? E o doutor vai começar aí tirando as nossas dúvidas relacionado aos direitos trabalhistas, né, doutor? Certo, isso mesmo. Nós tivemos recentemente, aí em 2017, uma reforma significativa na nossa consolidação das leis do trabalho, que é a famosa CLT, e algumas mudanças, essas mudanças foram mais de 100 artigos e mais de 100 mudanças que ocorreram na nossa CLT. E assuntos importantes como o fundo de garantia, as férias, o 13º, o aviso prévio. Nós temos assim bastante coisa, bastante dúvidas que ficam às vezes, como é que se cumpre um aviso prévio? Eu posso fazer um aviso prévio com 2 horas de redução de jornada? Eu posso fazer um aviso prévio com 7 dias de cumprimento, cumprir só 23 dias de aviso prévio, ficar 7 dias em casa? Então, são coisas assim positivas. Não veio com essa mudança na legislação nova, não. Isso já é antigo da nossa CLT. A nossa CLT ela é datada aí de 1942, mas sofreu diversas mudanças durante esse tempo, de lá para cá, inclusive aperfeiçoando a nossa consolidação das leis do trabalho.
Então, quando a gente fala assim, a CLT de 1942, as pessoas podem falar assim, nossa, mas é muito desatualizado. De fato, se a gente colocar essa data assim, mas ela sofreu no seu dia a dia, ela foi se adaptando, por isso que chama consolidação. Tudo que vinha acontecendo de mudança foram inseridas na CLT e hoje nós temos aí uma legislação, eu vou dizer assim, bastante avançada, com essa mudança que ocorreu em novembro de 2017, a lei é de junho, mas entrou em vigor em novembro de 2017, e muitas mudanças ocorreram. Mas tem bastante coisa que às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, quanto de fundo de garantia incide? O patrão, o empregador vai descontar o fundo de garantia de mim. Como que funciona às vezes isso? Então 8% do salário é recolhido para o fundo de garantia por tempo de serviço, do tempo de serviço. E esse fundo de garantia, esses 8%, vai ficando numa conta reservada, uma conta vinculada, que depende de diversas condições para você poder movimentar ela, para você sacar esse dinheiro. Nós tivemos recentemente aí algumas coisas em relação ao saque aniversário. Então, ela é um saldo que você tem que protege você no momento da sua dispensa. Quando você fica desempregado, você é dispensado, você pode ter esses valores sendo resgatados, você vai sacar o seu fundo de garantia, e se a dispensa foi imotivada, que a gente chama, sem motivo, então ainda tem 40% sobre esse saldo que o empregador vai depositar para você poder levantar e conseguir trabalhar com esse dinheiro até você ser inserido no mercado de trabalho novamente. Entendi. Muito bem, então aí já está tirando dúvida, né, de quem tem muitas pessoas fazendo muita pergunta, porque houveram alterações, né, que está deixando as pessoas confusas. Verdade. Aí nós temos, por exemplo, o aviso prévio, já não é uma mudança da lei de 2017, mas o aviso prévio são 30 dias, né, no caso de dispensa, você tem direito de ser indenizado, uma dispensa sem justa causa, claro, você vai receber 30 dias de aviso prévio. Aí veio uma lei em 11.506 de 2011 e inseriu, cada ano de trabalho você tem direito a mais 3 dias. Então vamos dizer que você tenha 2 anos completos de casa e é dispensado, você vai ter 36 dias de aviso prévio. São instrumentos, são ferramentas que permitem que vocês, estando desempregado, sem ser por você, sem você pedir a conta, porque se você pedir a conta, esse direito você não tem. Não tem esse direito. Exatamente. Sim. Então, se você for dispensado, você tem esse valor para você poder correr atrás do outro emprego, até que você consiga outro emprego. Assim também é o seguro-desemprego. São ferramentas criadas, né, para permitir que você possa correr, se reciclar, inclusive, para poder voltar ao mercado de trabalho. Tá, são leis que protegem, né, e ajudam de certa forma o empregado. Protege de certa forma o trabalhador. São leis de proteção do trabalhador, mas que são assim, vamos dizer, nem por isso atrapalha o desempenho da relação capital e trabalho de empregado e empregador. Nem por isso, porque também tem outros instrumentos que vêm em relação a auxílio para o empregador, que ele possa sustentar essa situação. Então, havia, de certa forma, pode ser que houvesse, de certa forma, um desequilíbrio entre essa relação. Então, o empregado muito protegido e o empregador completamente desprotegido. E aí, muitas alterações foram feitas, inclusive em 2017, que passou a ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, equilibrada esta balança. Uma coisa muito significativa que ocorreu em 2017, e é importante frisar isso, foram os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho. Então, o que o sindicato dos empregados combina com o sindicato dos patrões, empregado e empregador, o que eles combinam, passa a ser lei, vale mais do que, inclusive, o que está escrito na CLT. Então, muitas vezes, e isso não podia acontecer no passado, porque existe um dispositivo na Constituição que não permitia que isso ocorresse. A vontade das partes prevalece até a vontade da lei. Hoje, atualmente, a vontade das partes, ela suplanta, passa por cima, em tese, da lei. Desde, claro, que tenha todos os requisitos sejam cumpridos.
Não dá para um patrão sentar sozinho numa mesa com o empregado, ele é funcionário dele, então ele senta sozinho, colhe algumas assinaturas e a partir daí ele passa a fazer um tipo de jogada que permite que ele retire direito do trabalhador. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um trabalhador devidamente representado por sua categoria. Por isso que a gente fala desse sindicato, seja o sindicato patronal ou o sindicato dos empregados. Quando a gente fala de sindicato, claro, todo mundo tende a criticar sindicato, mas nós temos que entender que tem dois sindicatos, o dos patrões e o dos empregados. Não tem sindicato só do empregado, tem sindicato dos patrões, que é o sindicato patronal. O fato é que o sindicato patronal ele tem um pouco mais de poder em termos de negociação pela questão financeira, né? Então os trabalhadores precisam, em tese, se unir, por isso que tem muitos sindicatos que são fortes e outros sindicatos que nem tão fortes assim, e consegue que sindicato patronal, sindicato dos empregados se reúnem e estabelecem regras. E para estabelecer essas regras, precisa reunir os trabalhadores. Então os trabalhadores vão votar. Então a gente vê aí, nós estamos fazendo assembleia, estamos fazendo piquete, estamos fazendo arruaça. Muitas vezes não é. Está simplesmente regulamentando um direito para colocar em pauta na discussão com o sindicato patronal. Aí chegou-se a este acordo, chegou-se a um acordo e muitas vezes prejudicial ao patrão ou outras vezes prejudicial ao empregado, vai ser respeitado. Isto, a lei de 2017, essa alteração foi assim. O que vocês combinarem lá, desde que devidamente representado, nós vamos respeitar. A CLT não vai poder mexer. Então, houve, de 2017 para cá, tem muitos direitos que não estão escritos na CLT, apenas na Convenção Coletiva de Trabalho. Aí, às vezes as pessoas às vezes perguntam, eu voltei do auxílio-doença agora, e estou apto ao trabalho, eu posso ser dispensado? Sim, você pode ser dispensado. Mas falaram para mim que não podia. Eu falei, mas que categoria você é? Eu sou da categoria do comércio. Então tem que ver a sua convenção coletiva de trabalho, porque lá pode ter um dispositivo que disse que você não pode ser dispensado. Tem que esperar 2 meses de trabalho para poder dispensar você. É uma outra garantia. São coisas que foram inseridas aí que a gente fala assim, esse é um avanço. Isto é avançar. As pessoas poderem negociar, as pessoas poderem conversar e chegar a um acordo, é um avanço. Nós caminhamos para isso, né? A busca social da justiça, a verdadeira busca social da justiça, não é dizer para você o que é justo para você, porque o que é justo para você pode me fazer perder, né? Então, entendo que o que é mais justo é as partes convergirem. Você abre um pouquinho mão do que você quer, eu abro um pouquinho mão do que eu quero e a gente vai convergir naquilo para chegar num ponto. Aí esse acordo favorece você e me favorece. Você nunca vai totalmente satisfeito, mas se fosse justiça, eu te dou a justiça, você fica 100% ou 80% satisfeito e eu fico completamente insatisfeito. No acordo, nessa situação, é mais ou menos 50 para você e 50 para mim. Sai os dois, mais ou menos. Isso é a busca social da nossa justiça. Por isso que a gente vê muito agora, tudo se fala em conciliação. Vai ter conciliação, vamos fazer conciliação. Então, todas as audiências, tanto no trabalhista, como na área civil, o direito de família já percebe isso há muitos anos, fazendo essa conciliação entre as partes. Mas no direito do trabalho isso tem sido muito forte, está acontecendo bastante. Acho que esse é o caminho, a conversação, os acordos coletivos, a discussão, levar isso para a base, para a categoria, levar isso para o patronal, para o patrão, para ele entender, né? Então, são representativos, CIESP, FIESP, são entidades que protegem o patrão, assim como tem as entidades que protegem o empregado. Mas é interessante que haja essa convergência para ambas as partes ganharem. Exatamente, essa conversa, essa conciliação, para que não pese nem para um lado nem para o outro, né? Para que os dois possam aí, não vamos dizer que sair totalmente satisfeito, porque nunca sai, né? Mas pelo menos assim, meio que... Eu queria me desculpar com você, que eu falei um monte agora. Não, mas o doutor está aqui para falar mesmo, né? Para esclarecer,
tirar todas as dúvidas do pessoal. O pessoal está ligado aí, né, pela Nova Tropical FM 105,9. Eu quero aproveitar também esse momento para lembrar vocês que a grande festa, né, a festa tão esperada do ano, tá chegando, hein, galera? Não vamos esquecer aí, começa dia 24 de maio, terminando só dia 18 de junho, e daqui a pouco eu vou contar para vocês quais são as celebridades que vêm aí para animar essa festa, né? A gente está falando de trabalho, mas tem que falar também de diversão e tranquilidade. Dr. Márcio Tomazelli está aqui conosco, vai juntinho conosco até às 20 horas. Tem muito mais assunto, muito mais coisas aqui que ele vai explicar para nós, né? Porque existem várias dúvidas aí, referente também, o que seria, no caso, doutor, de fato, uma dispensa por justa causa. Justa causa é quando o empregado, e isso pode acontecer com o patrão também, o empregador também pode sofrer uma justa causa, que a gente chama de rescisão indireta, mas na verdade são motivos que ensejam a rescisão do contrato de trabalho unilateralmente. Então, a justa causa do empregado é quando ele comete alguma falta prevista na legislação que não podia ocorrer. E algumas coisas são muito simples e às vezes eles não percebem. O empregado precisa prestar atenção para não ser insubordinado. Ele está sob orientação do seu empregador. E eles acham, muitas vezes, que pode responder, não comparecer, não avisar que vai sair antes da hora. Então, isso pode realmente ensejar a justa causa. Isso é considerado justa causa. Justa causa. Uma falta, por exemplo, independente das outras coisas mais graves, né, que daí seria desvio financeiro, algum assédio até sexual no ambiente de trabalho, uma briga no ambiente de trabalho, mas algumas coisinhas, como chegar atrasado, faltar sem justificar. Você faz uma justificativa de que você vai faltar amanhã, você chega para o seu chefe e fala, amanhã eu preciso faltar, eu tenho um probleminha familiar. Beleza, você vai cuidar desse problema, é uma falta justificada, mas não é uma falta atestada. Você não vai receber esse dia, vai ser descontado de você do mesmo jeito. Mas você avisou e ele pode se preparar e colocar alguém no seu lugar. Não tem o menor sentido, você simplesmente não vai trabalhar e aí ele tem que se virar para colocar alguém no seu lugar, porque daí ele tem que achar outra pessoa para substituir você no momento em que você não chegou. Chega às 8 horas, você não apareceu, ele tem que arrumar alguém às 8 para colocar no seu lugar. E é injusto isso. É injusto. Então precisa ser avisado. Eu tenho direito de faltar, eu vou sofrer as penas de perder o dia e eventualmente de sofrer alguma perda das minhas férias, cesta básica, tem prejuízo faltar. Mas uma falta que você se justifica, você não vai ser mandado embora por justa causa. Então, para evitar uma justa causa, você justifica a sua falta. Agora, se você está com problema de saúde, lógico, aí acontece de repente. Mesmo que seja um problema de saúde, acha um jeito, vamos dizer que seja imediatamente, você vai sair de casa e aconteceu alguma coisa ali, sei lá, vou falar um destempero intestinal de repente, e você não vai conseguir trabalhar. Você pede para alguém avisar o seu empregador que você não está nem com o médico. Vai no médico, é claro, você está com problema de saúde, o médico vai te dar um atestado e você chega, esse atestado, esse dia vai ser pago para você. O que não pode confundir muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou com um problema lá na minha casa, eu vou levar o meu filho no médico e depois vou arrumar um atestado. Não se arruma um atestado, isso não existe. Atestado é para quem tem problema de saúde. Atestado não se arruma. Vou arrumar um atestado e levar para o meu patrão um atestado. Comprar um atestado. Exato. Isso vai comprar, vai chegar para o médico e falar, eu estou com umas dores aqui, o médico não tem condição de verificar e acaba atestando aquele dia para ele. Então hoje não precisa trabalhar, se está com dor, vamos dizer, uma dor sentimental, às vezes, você não está bem psicologicamente, mas a gente acorda todo dia psicologicamente abalado, em tese, não é todo dia que você está bem. Está bem, né? Aí você não vai trabalhar por causa disso. Aí vai falar para o médico vai te dar um atestado. Beleza, aí está tudo certo. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou levar meu filho no dentista e vou pegar um atestado lá para levar para atestar o meu dia, para não descontar o meu dia. Não dá certo. Avisa o seu superior que amanhã você vai levar o seu filho no dentista, traz uma declaração de comparecimento, isso não vai deixar de descontar, você vai perder esse dia do mesmo jeito, porque a declaração de comparecimento no dentista não é a mesma coisa que atestado, exato, mas você não será dispensado por justa causa. Então,
Você falta um dia, ele te dá sem motivo, ele te dá uma advertência verbal, no outro dia ele te dá uma advertência escrita, né? Você falta de novo, ele te dá uma suspensão, aí você falta de novo, justa causa. Não tem o que fazer, está mandado embora por justa causa. E você perde diversos direitos por ser mandado embora por justa causa. Diversos direitos financeiros, perde dinheiro. O fundo de garantia você não vai conseguir resgatar, né? Você vai conseguir sacar, exceto nas coisas do governo, mas você não vai ter, você vai ter só o saldo de salário, nem as férias se tiverem sido assim, proporcionais, não. Aviso prévio, não. Multa de 40% sobre o FGTS, não. Então o prejuízo é imenso. É imenso. Não faltem ao trabalho sem justificar. Avisa com antecedência. Não acontece nada de imediato. É problema de saúde, não precisa avisar nada. Sai correndo, vai no médico, manda um familiar ligar lá, falar que tem um problema de saúde, e depois você vai ter o atestado e vai levar lá, vai atestar o seu dia e ninguém vai reclamar nada. Agora você falta por alguma coisa particular, não você avisar o seu empregador que vai faltar, converse com ele. Pelo menos você se justificou, ele conseguiu colocar alguém para substituir o seu lugar lá. Sim, muito bem. E já que estamos falando de justa causa, vamos falar também de abandono de emprego. Né? O abandono do trabalho vale desde quando? O abandono de emprego, ele é assim, você precisa ser cientificado. Então, às vezes, um abandono de emprego pode durar, eu falo isso, e às vezes a gente até discute em relação aos advogados e coisas mais. Mas é um entendimento, já aconteceu isso com a gente já tive causas assim. O abandono de emprego é assim, você precisa ser informado que você vai tomar uma justa causa. Você precisa ser convidado a comparecer. Porque eu vou fazer uma hipótese aqui. Você sofreu um problema de amnésia, foi para uma cidade, se perdeu naquela cidade, você não consegue se localizar. É um exemplo. Acabou se machucando, foi internado e o seu empregador no 10º dia já deu justa causa para você. Aí você volta de lá, 40 dias depois, porque você estava internado, com comprovação que você estava internado, que você estava incomunicável, ele tem que reverter isso. Então, quando é que funciona a justa causa? Quando eu chamo você para trabalhar e você espontaneamente, livremente, não comparece para trabalhar. Então você vai ter que se mandar embora por justa causa. Você não quer trabalhar mais, você abandonou o emprego, eu não posso fazer nada. Certo. Por isso, o empregador precisa cientificar o empregado. E o empregado, ele precisa estar ciente disso. Faltar voluntariamente no serviço. Ser convidado a comparecer no serviço. E não comparecer, isso é justa causa, é abandono do emprego. Então, é justa causa por abandono do emprego. Entendi. Muito bem. Está aí, né, o doutor Márcio Tomazella nos esclarecendo aí, tirando todas as dúvidas. Tem muita dúvida aí de muita gente também relacionada ao tempo de trabalho, né, para conseguir a aposentadoria. Homem, mulher, agora houve uma diferença aí, as pessoas vêm se queixando disso, né? Nós temos assim, essa modificação que ocorreu recentemente, ela foi muito significativa. Eu diria que, na minha ótica, exagerou-se. Então, hoje, o homem, para se aposentar, ele precisa ter 65 anos de idade. E nós vamos descobrir o valor da aposentadoria dele de acordo com o tempo de contribuição. O mínimo para se aposentar hoje, o homem precisa ter 65 de idade mais 15 de contribuição. Ele consegue sim se aposentar. O grande problema é o valor. Então, quanto mais tempo ele tem de contribuição, quanto mais ponto ele conta na contribuição, mais valor vai agregar ao benefício dele. Então vai subir o valor do salário dele até chegar ao teto. Sai do salário mínimo e vai até o teto da Previdência Social. Para isso acontecer, em tese, para pegar o teto, precisaria ter pelo menos 40 anos de trabalho com 65 de idade. Aí você pega mais de 100%, a gente fala de 100% de pontos, mas isso daria o teto. Então, é bem puxado, né? É bem puxado. Mudou muita coisa, mas você vai falar para mim que alguns serviços, eu vou usar o serviço do vigilante. O serviço de vigilante, você vai contratar um vigilante de 60 anos para ele portar a arma, sair correndo atrás de bandido. Como é que isso vai ser
como que vai proceder dessa forma? Ele já tem 60 anos. E quem é que vai contratar? Tem um de 25 e um de 60. Qual que você vai contratar? É um negócio muito difícil da gente explicar até para as pessoas, né? Já a mulher está com 62, mais 15 de contribuição também. Então a idade, ela modificou tudo, porque agora não se consegue aposentar mais sem ter esse mínimo de idade, para quem está começando agora. A transição é um pouco diferente, os períodos de transição ficam um pouco diferentes, mas assim, para quem está muito próximo da aposentadoria, no momento em que a lei entrou em vigor. Então, eu considero assim, precisava mexer? Sim, com certeza. Precisava alterar? Com certeza. Mas não com essa, nós podíamos ter, dos 53, foi direto para o 65. Então podia ir para os 58, depois ir para os 60, depois para os 62 e assim sucessivamente. Não, foi direto para os 65. E aí a gente tem um mercado de trabalho que, de certa forma, a gente está vivendo muito mais hoje é verdade, nós vamos ter uma comunidade mais idosa, mas não existe vaga para esse pessoal. Não existe vaga. E essa, vamos dizer assim, isso que aconteceu altera bastante. Então hoje tem muita gente de 60 anos desempregada que foi para a informalidade. Nossa, cresceu as nossas leis, hoje está cheio de empreendedor, é tudo verdade, mas muitos deles é só por necessidade de fazer recolhimento. Então tem MEI para poder recolher, porque recolhe mais barato por MEI, e acaba ficando na mesma informalidade que estava. Considero isso bastante grave. Eu não acho que isso tinha que acontecer desse modo. Acho que exageraram bastante. Mas não tem muito o que fazer. Se a gente for olhar, né, o MEI ele foi liberado para todos. Então qualquer pessoa vai lá, abre o MEI. Alguns conseguem até pagar certinho, outros acabam se comprometendo e não conseguem, vai para a dívida ativa, aquela coisa toda. Exatamente. Né? E alguns abrem o MEI e não trabalham. Não trabalha. Eu volto a reforçar, eu sou a favor do MEI, eu sou a favor do empreendedorismo, dos empreendedores, acho que isso que transforma o nosso Brasil, os empreendedores, mas isso não é a realidade do que acontece. Tem muita coisa que acontece, a MEI escondendo certas situações que são muito graves. Então, cria-se MEI às vezes para tirar o vínculo de emprego. Às vezes eu preciso dispensar ele e contratar ele como MEI. A pejotização foi uma regra que foi combatida muito na Justiça do Trabalho. Mas nem é esse o tema que a gente está falando. Mas tem que tomar muito cuidado. Você que é empreendedor, você que está começando agora, toma muito cuidado na hora de abrir MEI. Tem que conhecer bastante as regras, porque o que a Ana Santos está falando aqui é justamente isso. Tem muita gente endividada, na dívida ativa, inclusive sem fazer imposto de renda, porque sequer sabe que tem que fazer imposto de renda também. Exatamente. Não sabe que tem que fazer imposto de renda. Quem tem MEI tem que fazer imposto de renda, vai ter que ter contador. No primeiro ano não, mas no segundo já tem que ter. Então tem muita regra que as pessoas não conhecem. Mas sou completamente a favor do empreendedorismo, acho muito legal, é muito importante, é um incentivo que as pessoas precisam ter, mas sejam cautelosos. Feito com consciência, né? Nós temos assim, por exemplo, Sebrae, que dá muita instrução para o pessoal que é empreendedor, vai no Sebrae antes de abrir o MEI, vai na associação comercial conhecer como é que funciona, ser patrão, em tese assim, né? Vamos dizer que sai da informalidade e vai, eu vou fazer docinho em casa, sem problema, vai lá no Sebrae, vai fazer uma consulta, vai conhecer como é que funciona isso. Os primeiros passos, como é que você regulariza, como é que você não se endivida, como é que você não entra em pegadinha. Tem muita pegadinha, tem muito empréstimo sendo feito para MEI. E aí as pessoas vão lá, depois não conseguem dar conta, percebem que as dívidas vão aumentando e acaba. Pega aquele empréstimo que eu vou investir no meu negócio, acreditando que a coisa vai girar e não tem um retorno, aí vem a dívida. E aí eles se perdoam. Era para solucionar e acabou se complicando. Um grande problema. Exato, é verdade. E é bem isso mesmo. Então, o pessoal fica aí atento, hein? Nada contra a MEI, né? Até porque eu sou uma. Mas vamos ter consciência e vamos fazer tudo certinho para não sobrecarregar.
outras, né, doutor? Isso mesmo. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte, eu vou fazer daqui a pouco, mas agora eu quero falar para vocês, meus ouvintes queridos da Nova Tropical FM 105,9, aonde você liga e fica, né? E fica ligadinho aqui no programa da Ana Santos, que está sempre no ar com vocês, levando muita alegria, entretenimento, muita coisa boa, né? Quero falar para vocês da festa. Gente, amanhã tem sorteio no Jornal Tropical, isso mesmo, Jornal da Nova Tropical vai sortear aí bilhete, ingresso para a festa de Votorantim, que começa dia 24 e vai até dia 18 de junho, tá? Essa festa tá, olha, vai ser quentíssima, hein? Teremos Ludmilla, Ana Castelli, Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, Matuê, Maiara e Maraísa, olha aquelas duas coisinhas lindas, né? Olha que maravilha, hein? Léo Santana, né? Super grande, enorme, dançando e deixando a moçada enlouquecida. Teremos a Loki, Henrique e Juliano, Menos é Mais e muito mais. Então, por favor, não percam, viu, gente? O valor do ingresso está baixo, está um valor bacana e vocês vão estar ajudando muitas associações aí, tá bom? Muitas associações beneficentes que vão estar trabalhando lá. São 18, né, associações que vão estar trabalhando, fazendo a festa, uma festa linda e maravilhosa. Olha que bacana. Eu conto com vocês, eu vou estar presente lá, hein, galera? Vou cobrir aí a festa, vai ser bom demais. Vem comigo, vem comigo. Agora são 19 horas e 33 minutos. Doutor Márcio Tomazella, que está aqui conosco, vai continuar aí nos tirando dúvidas, né? Nos contando coisas que é muito importante, né? Você que é trabalhador, você que vai trabalhar, fica atento para você não se enroscar, não se prejudicar, nem prejudicar o patrão, né? Porque quando a gente fala das leis trabalhistas, a gente pensa logo que estamos falando em prejudicar o patrão, de jeito nenhum, de forma alguma. Até porque nós temos aí empresários e patrões excelentes, que fazem muito, né? Como, por exemplo, dar aí um convênio com um valor mais acessível, né? Uma cesta básica para ajudar no salário, que realmente o Brasil não tem um dos melhores salários, a gente sabe que o piso salarial no Brasil, né, doutor? Isso mesmo. É escasso, é muito triste, mas enfim. Isso mesmo, Ana, deixar claro isso, que não nada contra o empregador, porque o empregado depende do empregador, não é verdade? Exatamente. O empregador depende do empregado e o empregado depende do empregador. Depende do empregador. Eles sozinhos não andam, não conseguem, um depende do outro. Quem tem uma empresa precisa ter funcionário, e o funcionário precisa ter uma empresa para poder trabalhar. Exatamente. Então, eles não andam separados, andam juntos. Então não há que se falar em prejudicar este ou aquele, e sim regularizar, né, equalizar isso para que ambos possam... Fique bom para ambos. Para ambos, exatamente. Essa é a expressão. Eu sou bem contra, tem pessoas que falam assim, eu não vou engordar o patrão, eu não vou favorecer o patrão, enriquecer o patrão, me acabar de me matar. Mas as pessoas têm que entender que quando a gente coloca o patrão para cima, a gente sobe junto. Se o patrão cair, a gente vai ter que assinar a cartinha de demissão. Não tem jeito. Faliu o patrão, perdeu o emprego. Exatamente. Agora, claro que o patrão tem que ter consciência também, não querer dar um dia de sabido, né? Por exemplo, nós temos aqui a pergunta, o que aconteceu, né? O fato que a pessoa me contou e falou, bom, como um advogado vai até o programa, faz essa pergunta. O que acontece? O funcionário faleceu. Certo. E a esposa do funcionário entrou com uma ação contra a empresa, alegando que ele não recebia determinadas coisas e tal, e que ele trabalhou por não sei quanto tempo, só que ele não trabalhou, ele só trabalhou 3 meses, não trabalhou aquele tempo todo, mas conseguiu um advogado e ganhou na justiça. Porque, na verdade, assim, no dia segundo a informação que ele me passou, é que no dia da audiência, a pessoa, o patrão, não compareceu. Nossa. Mas ele não compareceu porque houve um erro de datas, estava na época da pandemia, aquelas coisas todas. E aí a dúvida dele ele pode recorrer ou não? Não só pode, como deve recorrer. Ele precisa recorrer com urgência, né? Vamos dizer, eu estou falando urgência, mas não tem nada a ver com urgência porque tem prazo isso. Ele precisa estar dentro do prazo. O não comparecimento enseja que o que a outra parte está falando é verdade.
Então você diz que alguma coisa aconteceu assim e você não aparece para se defender, na justiça funciona assim. Considera verdadeiro os fatos alegados pelo reclamante. Então vão ser considerados verdadeiros. Mas como ele não compareceu por um erro de data, em tese, equívoco da justiça, ou erro da justiça, mandou 2 notificações para ele, mudou a data, ele precisa ter uma justificativa disso. Não, a justificativa no caso, desculpa. Pois não, claro. Mas a justificativa dele, na verdade, não foi um erro do judiciário. Foi um erro da parte dele que olhou no calendário um dia e era outro. Vou dar um exemplo. Ele olhou, era 13, ele achou que era 13, quando na verdade já era 14. É só pedir desculpa, porque um equívoco desse, ninguém tem nada a ver com isso. Ele não poderia ter tido esse tipo de equívoco. Ele erra a data do dia da audiência dele, e aí as outras pessoas vão se responsabilizar por isso? Infelizmente não. Faz o recurso, claro, faz o recurso, porque o juiz, nessas condições, quando há pena de confissão, o juiz também não dá enriquecimento sem causa. O juiz vai analisar o que é do ponto de vista verdadeiro. Porém, o cara fala que trabalhou 5 anos e a outra pessoa não aparece para dizer que não é verdade, eu fico em qual situação? Eu tenho que acreditar em quem falou, em quem veio aqui e disse estava lá. Agora ele não apareceu para se defender porque ele errou a data. Então, complicou a situação. É realmente complicado. Ele vai recorrer, vai apresentar a documentação dele e tudo mais, e o juiz vai fazer a avaliação. Acho pouco provável que consiga vencer esta causa, que o empregador consiga fazer esta prova, a menos que haja enriquecimento ilícito do empregado. Porque se ele faz uma alegação esdrúxula, uma afirmação que não é verídica e que é devidamente comprovada, um exemplo, vou te dar um exemplo. O empregado fala que trabalhou nos últimos 3 anos lá. E aí o empregador, que foi processado, conseguiu uma cópia de uma carteira dele em que está dizendo que ele trabalhava em outro lugar nesses 2 anos. Isso vai ser considerado, independente dele não ter comparecido. Porque é a busca da verdade real também. O que é a verdade? Essa é a verdade. Ele estava trabalhando em outra empresa. Como é que ele podia estar aqui então? Então ele mentiu. E isso o juiz vai perceber lá e vai fazer. Porém, a pena de confissão ela é muito séria na Justiça do Trabalho. Não é na Justiça do Trabalho, em todas as áreas, criminal. Eu acuso você de crime e você não vai se defender, você vai ser preso sem razão, mas vai ser preso. Você não falou nada, foi você que fez o crime, não responde, você vai ser preso. É exatamente o que aconteceu com ele. Infelizmente foi, vamos dizer assim, do ponto de vista dele, uma tragédia, porque ele não estava no dia lá. Ele não pôde ir, ele errou a data. Foi um grande equívoco dele. Mas como é que se isso for verdade, todos eles vão falar isso. Eu perdi porque não errei a data. Ele errou a data, eu não posso fazer nada. Como que eu vou consertar isso? Mesma coisa com o empregado. É difícil, né? Mesma coisa com o empregado. Ele entra com a ação e ele não comparece no dia, o processo vai arquivado. Ele pode entrar novamente. Mas na próxima vez, ele perde o direito de fazer. Se passar, por exemplo, passa 2 anos e ele não entrou na justiça, eu esqueci de entrar na justiça. Perdeu, filho. Não tem o que fazer. Desculpa a expressão falando filho, mas eu falar. Perdeu. Eu vou falar perdeu o Playboy, mas é isso. Não deu certo. Pois é, não dá pra falar perdeu o Playboy. Porque tem aquele negócio, tá certo, vamos mudar. Mas é isso aí, né? Nós já falamos sobre o fundo de garantia, aviso prévio, falamos sobre as férias, justa causa, né? E acidentes de trabalho? Então, existe aí, no período que nós tivemos anterior, agora saiu uma portaria suspendendo, inclusive, aqueles que tinham acidente de trabalho no trajeto. Então, quem saía, eu ia trabalhar e me acidentava no caminho para o trabalho. Isso chegou um tempo e deixou de ser considerado acidente de trabalho, que é o acidente de percurso, é o trajeto. Né? E agora isso retornou, acabou, venceu o prazo, era uma medida provisória, em tese com tempo, venceu o prazo e voltou a valer o trajeto também. O acidente de trabalho é aquele que acontece no ambiente de trabalho. E aí considera o percurso, se for o percurso direcionado do seu trabalho para a sua casa e vice-versa, dentro daquele horário de previsão de chegar. Por exemplo, você tem que entrar às 8 e todo dia você sai da sua casa às 7 horas da manhã. Você sofreu um acidente às 5 da manhã no trajeto.
Isso não é trajeto, porque você estava fazendo 5 horas da manhã indo para o trabalho. Você vai todo dia certo. Exatamente. Né? Então tem que tomar cuidado. Outra coisa, no trajeto, outra coisa, é você não ter autorização para ir de carro, você ganha vale transporte para ir de ônibus e você vai de carro. E acontece um acidente. Você não vai ser protegido, porque você não está com o instrumento adequado para se dirigir ao trabalho que foi combinado com o patrão. Ele sabe que você vai entrar no ônibus e vai vir de ônibus. Aí você foi de carro. Não pode, não é acidente de trabalho isso. Olha que interessante, eu tenho certeza que as pessoas não sabem disso. Verdade. E aí eu estou te dando... a gente acha que vai... Isso também pode ensejar justa causa. Você recebe vale transporte para ir de ônibus e vai de carro. Eu não estou pagando para vir de carro, eu estou dando vale transporte. Se você sofreu um acidente ou aconteceu alguma coisa com você, você está coberto dentro dessa segurança que tem. Combustível. Então, o problema é seu. Então tem que tomar cuidado com isso, porque dá desvio. Você pega o vale transporte e vai com a sua moto. Não pode. Você está pegando o vale transporte, você vai de ônibus. Se você vai de moto, negocie com o seu empregador para você trocar isso por benefício financeiro. Então você negocia com ele vai aceitar em tese, ele pode ou não aceitar, é direito dele não aceitar, e ele fala, ó, então eu vou te dar o dinheiro facial, vou dar em dinheiro para você. Em vez de eu te dar o vale transporte, nós estamos combinando que eu te dou dinheiro e você vem como você quiser, seja de carro, seja de moto ou seja de ônibus. Então precisa combinar isso, senão fica descoberto, inclusive em relação ao acidente do trabalho. Já o acidente do trabalho que acontece dentro da empresa, claro, a grande motivação ou a grande diferença do acidente do trabalho e do auxílio-doença, você fica doente e fica afastado do trabalho, nesse período que você fica afastado, você não recebe todos os benefícios. Por exemplo, o FGTS, não é obrigado o patrão recolher o seu FGTS. O empregador não precisa recolher o seu FGTS quando você está afastado por auxílio-doença. Né? Já o acidente do trabalho, você não perde nada dos seus direitos. Inclusive, quando você volta, se for um acidente de trabalho devidamente, que abriu o comunicado de acidente de trabalho, que é o CAT, foi aberto, normal, com médico, tudo certinho, tudo regular, você inclusive volta, você tem direito a uma estabilidade de 1 ano depois do acidente de trabalho. O patrão vai ficar com você 1 ano depois, porque não se sabe que tipo de sequelas você tem, o que aconteceu. Claro, você tem também que ter conseguido ficar pelo INSS. Você sofre um acidente de trabalho, machucou alguma coisa, mas você não ficou encostado pelo INSS. Então você não tem essa estabilidade. É só para aqueles que passaram pelo INSS. Justifica, até porque nós temos um perito do INSS, e todo mundo sabe que passar uma perícia no INSS não é coisa simples. Não é qualquer um que vai lá no INSS e vai se encostar. Se não tiver cambalacho nenhum, que às vezes aparece muitos cambalachos, mas tudo certinho, não vai conseguir se encostar. Ou você está doente, ou você não está, vai voltar a trabalhar. Aqueles que sofrem acidente de trabalho e são encostados pelo INSS, passaram pela perícia. Né? E o perito disse, você está inapto ao trabalho, encosta aqui até você sarar. Então, quando ele volta, ele tem direito a 1 ano de estabilidade de emprego, não pode ser dispensado. É uma coisa bastante interessante, mas completamente em vigor isso. Muito bem, tá aí. Foram esclarecidas as dúvidas e já que estamos falando de INSS, ainda temos alguns minutinhos, claro. Eu quero tirar uma dúvida. A pessoa, houve uma correção de salário há uns anos atrás, não vou me lembrar agora bem quais foram as datas. As pessoas recorreram, algumas, segundo o advogado, não teve o direito, não teve aquela correção, não recebeu e tudo mais. Encerrou o período, o prazo. Encerrou o prazo, né? Encerrou o processo. A pessoa pode ainda reabrir, tentar novamente ver se a pessoa teve dúvidas, porque aquela pessoa tinha direito e não teve o direito, e ficou a coisa meio mal explicada. Ela pode recorrer? Ainda dá tempo ou não mais? Existe, a gente chama de litispendência, coisa julgada. O que já passou por todo o processo e decidiu-se, isso não pode ser mexido mais. Não se mexe na coisa que já foi julgada, decidida. Então, se foi alguma coisa assim, uma coisa que já foi decidida e julgada, não vai conseguir mexer mais. Se for alguma coisa que ele foi excluída, de repente, nós tivemos diversas correções aí do plano Collor, plano Verão, plano Bresse. Muita gente não entrou na justiça, foi entrar depois. Que os primeiros ganharam, foram entrar depois. Eles tinham direito e conseguiram.
É diferente do que você está me falando. O que eu estou entendendo, essa pessoa foi, brigou, lutou e acabou perdendo. E aí isso já dormiu lá, vamos dizer. A gente falou, transitar em julgado, dormir o prazo e ninguém fala nada. Passou o prazo, não tem mais jeito de falar. Aí, se for coisa julgada, não tem o que fazer. Não tem jeito de entrar novamente. É sobre o plano verão. É o plano verão. Vamos dizer, se ele não fez na época adequada, está prescrito o direito de fazer agora. Já não tem mais condições de fazer, já passou o prazo para fazer. Agora ele está dentro de um processo, foi o único que não recebeu, os outros receberam, está na fase de execução o processo dele, só não foi apurado os valores dele, todo mundo já recebeu, mas ele não foi apurado, o processo está em trâmite ainda andando, ele pode correr atrás e ver o que está acontecendo. Tá, ele é falecido. A família pode ir atrás sem problema nenhum, porque é direito de herança, isso é direito dos herdeiros. E com o número do processo, o advogado consegue... É possível, com o número do processo, ele saber se pode ou não pode. É um caso bem concreto, bem específico, então há necessidade de se confirmar o que eu estou falando, porque eu estou falando aqui de uma coisa julgada que pode não ter ocorrido ainda a coisa julgada. Esse processo está tramitando, está na fase de execução, portanto ele não parou ainda os prazos dele. Então, pode sim. E por que ele não recebeu? Exatamente porque ele faleceu. Ninguém entrou no processo e não deu prosseguimento na parte dele. Mas o direito dele, em tese, está garantido lá atrás, que ele também venceu que nem os outros. Só não foi atrás da continuidade. Então pode ser que seja recuperável isso. É interessante. É bom a gente saber, porque tem muitos casos assim, né? A pessoa vem a falecer, a família deixa de lado, vai ficar para o governo, fica por lá mesmo. É importante, você não viu essas recuperações de crédito que estão ocorrendo aí? Tem muita gente que tem dinheiro em conta e vai lá reclamar e vai receber esse dinheiro. São coisas que vão acontecendo. Essas, do plano Collor, do plano Bressa, do plano Verão, deixou muita gente aí, vamos dizer, perdendo seus direitos. Inclusive, nós tivemos aí em 91, 92, não me recordo a data certa, mas para pagar essas correções do plano Bressa, plano Verão e plano Collor, do Fundo de Garantia, teve que se fazer o chamado maior acordo do mundo. Isso é livro dos recordes. O Brasil fez um acordo para pagar a todos os trabalhadores a diferença das correções do FGTS, que se chamou assim, o maior acordo do mundo. Você fala para as pessoas falam, nunca ouvi falar disso. Eu tenho uma cópia lá que diz lá, o maior acordo do mundo. Foi feito na época do Fernando Henrique Cardoso. E porque tinha que passar, fazer essa correção de todo o Fundo de Garantia de todos os trabalhadores do Brasil. Quebrar o país estava super fácil. Aí criou-se um dispositivo em que foi colocado para o patrão, para o empregador, acrescentou-se na multa dos 40%, 10% a mais. Então, quando todo funcionário que era dispensado, o patrão arcava com 50% da multa do FGTS. Só que 10% ia para pagar o maior acordo do mundo e 40% ia para o trabalhador. Esses 10% caiu recentemente. Depois isso ficou, ninguém tirou. Recentemente, eu falo recentemente, 3 anos, 2 anos, não faço assim ideia, mas que deixou de ser cobrado do empregador 50% da multa do FGTS. Então todo mundo sabe que a multa na despesa é 40%. Mas ficou muitos anos sendo 50% para o patrão, para o empregador. E ele arcou com esses 10% aí para ajudar o governo a pagar essa diferença de correção do plano Bressa, plano Verão e plano Collor. Entendi. O governo ele sempre consegue uma ajudinha. Quem precisa da ajuda somos nós, mas ele sempre encontra uma maneira de ser ajudado. Brasil. Mas enfim, tá aí, foram esclarecidas todas as dúvidas, né? Dr. Márcio Tomazelli está intimado a voltar novamente aqui com muito mais assunto, falando aí dos sindicatos, falando do seu trabalho. Dr. Márcio Tomazelli, que é uma pessoa de muita responsabilidade, muito conhecido, muito bem conceituado, né? As pessoas têm uma credibilidade incrível, né, doutor? Legal. E que, olha, gente, já foi candidato a vereador, possivelmente vai ser novamente, né? Tem todas as... Vou fazer campanha antecipada, não vai ser... Então, é a briga, é a luta nossa. A gente não pode parar. Se gosta do negócio, tem que fazer esse claro da melhor maneira, porque o que a gente precisa é de pessoas boas, como o doutor Márcio Tomazelli.
Tomazella. São 19 horas e 52 minutos, que peninha, né? Já vamos encerrar aqui o nosso programa, doutor. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Agradeço aí por ter tirado todas as nossas dúvidas. Quero recebê-lo novamente no nosso programa, né? Para falar de outros assuntos. Com certeza. E antes de encerrar o nosso programa, o doutor Márcio vai falar mais uns minutinhos aí, se despedir desse povo lindo, meus ouvintes queridos da Nova Tropical 105,9, aonde você liga e fica, e os nossos queridos seguidores, meus pontos de luz, né, de Instagram, Facebook, e vai estar no canal do YouTube, hein, gente? Vai estar lá no Ana Santos RTV. Mas por que RTV? É Rádio e TV. Legal. Então fiquem ligados no nosso canal do YouTube. Gente, foi um super prazer. Vou deixar o doutor aqui se despedir de vocês. E olha, o momento dos flashes agora. Ele vai se despedir de vocês e eu vou estar de volta amanhã. Também tem entrevista, hein, gente? Nós vamos receber aqui 2 rapazes incríveis que cantam rap. O assunto vai ser muito legal, vai ser muito bacana mesmo. Então fiquem ligados aí nas redes sociais para vocês conhecerem, né? Marco Reflexão e vamos ter o JC 015 aqui conosco amanhã. Não percam por nada. Doutor, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Não, o prazer foi meu. Eu realmente vou voltar. Gostei muito de estar aqui. É um prazer estar aqui na Nova Tropical FM 105,9. Não deixem de ouvir e assistir a nossa querida aqui, Ana Santos. Ela faz um trabalho muito legal na rádio. Já estive com você em outra oportunidade, a gente trabalhou firme, foi muito legal, e essa entrevista aqui eu acho que foi bastante esclarecedora. Espero ter ajudado vocês que eventualmente têm dúvida, que mandaram as dúvidas aqui para a Ana. Ela nos perguntou, a gente respondeu e estaria aqui nas próximas vezes. Parabéns para você pelo seu programa. Eu agradeço. Obrigada. E o meu programa ele só acontece por causa de pessoas como o doutor Márcio Tomazella e tantos outros, né, gente, que me apoia, que está sempre comigo, curtindo, comentando, pedindo volta, né? Eu tirei umas férias, olha, eu fiquei super feliz porque foram tantas mensagens. Volta! E eu tô aqui, tá bom? Amanhã estou ligadinha com vocês às 19 horas. Não percam por nada. Nós vamos dar sequência agora com o nosso programa com muito som. Amanhã não esquece, tá, gente? Por favor, são 19 horas e 54 minutos. Amanhã tem sorteio de ingressos para a festa de Votorantim, tá bom? Não percam por nada. Amanhã eu estou de volta com vocês. Beijos de luz!